Olá, gente, tudo bem? Aqui é Cris Moreira, do Direito com Afeto. E eu havia prometido a vocês que daria sequência ao tratamento do superendividamento, que é uma lei que eu comecei a tratar no último vídeo, mas em caráter excepcional, essa semana eu vou passar conversando com vocês sobre o futuro do nosso país. Como advogada, como alguém que, né, tem consciência em relação ao grau de importância das próximas votações, né, do próximo dia 2, onde teremos a escolha de 5 membros do poder, entre poder executivo e legislativo, ou seja, vamos escolher um presidente, vamos escolher um governador para cada estado, vamos escolher um senador representando cada estado da federação, além de deputados federais e estaduais. Então, é muita importância para um único dia, e eu, como advogada, não poderia me furtar a compartilhar com você algumas percepções em relação àquilo que você deva saber se você, né, está na dúvida sobre em quem votar. É, eu vou falar sobre a questão do governo do nosso país, né? Ou seja, sobre a presidência da República. Eu não quero aqui dizer em quem eu vou votar, mas eu quero que você saiba o que o governo atual tem feito e que muita gente não fala porque não interessa falar, certo? Então, algumas considerações. Você sabia que a transposição do Rio São Francisco, que é uma transposição que começou em 2007, e aí você faz as contas de que governo estava lá, né? E várias vezes foi interrompida, e agora em 2019 voltou, né, com força total às obras para irrigar, né, através do Rio de São Francisco, parte do Nordeste onde não chegava água, aonde a pecuária, a agricultura sofriam demais, onde as pessoas não tinham água potável para beber. E com a transposição, dignidade, né, direitos humanos de terem um mínimo existencial está chegando a essas populações. Então, olha só, vamos ter uma visão macro. Não vamos pensar que, porque fala besteira, é grosseiro. Não, vamos pensar em assuntos que interessem ao Brasil como um todo. Como um todo. E o sofrimento do Nordeste deve nos interessar. E se agora eles estão em expansão, se eles estão em progresso, nós também devemos nos interessar. Que muitas vezes o que chega à nossa mesa, povo da cidade, é fruto daquilo que eles plantam, daquilo que eles, né, enfim, ajudam a trazer às nossas mesas. Né? Nós vamos lá no mercado, facilmente compramos. Querem ver outra consideração? A questão, né, dos nossos irmãos venezuelanos. O Brasil é o único dentre vários países que os tem recebido, mas o único que concede a condição de refugiados, ou seja, um documento no qual eles passam a ter uma identidade que os assegura trânsito livre no nosso território. Os demais países têm recebido, mas não dão a documentação adequada. Ou seja, quando eles saem expulsos daquele regime ditatorial lá da Venezuela, eles têm os seus documentos apreendidos, eles têm a sua dignidade, a sua cidadania apreendidas também. Eles só vêm com seus corpos, com a roupa do corpo e com a esperança de viver dias melhores. E aqui no Brasil eles encontram, né, essa dignidade, né, esse tratamento humanitário. Adivinha no governo de quem? Isso não é falado, certo? Talvez o que seja falado é que, enfim, não vale a pena aqui comentar. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês diz respeito, né, a uma lei super importante, que era justamente a lei que eu comecei a tratar no último vídeo, que eu vou continuar dando sequência depois, que trata dos superendividados. Sim, com o advento da pandemia, nós tivemos, né, por N razões, e principalmente, né, por tudo que nós já conhecemos, né, um aumento substancial de endividados no Brasil. E essa lei foi promulgada no dia 1º de julho de 2021. E ela diz que o devedor, consumidor, pessoa física, de boa fé, que tenha contraído dívidas e depois tenha se visto, né, visto na condição de superendividado, perdendo o mínimo existencial para a sua subsistência, tem direito à repactuação dessas dívidas,
tem direito digamos, a trazer todos os seus credores, se reunir com eles, seja no âmbito do Poder Judiciário, seja no âmbito extrajudicial, e assim conseguir dividir o valor dessas dívidas, né? Dessas dívidas em até 5 anos, de modo que ele venha realmente a quitar com tudo que deva, mas sem se privar do seu mínimo existencial. Gente, vamos pensar, tem gente que ganha um salário mínimo, e como é que vai pagar aluguel, como é que vai ao mercado, enfim, não dá nem para imaginar. E vocês têm que levar em consideração também que o crédito é muito e abusivamente, agressivamente, né, provocado. Lembra-se daquela fala, que agora é proibida por essa lei? Ó, concedemos seu crédito sem consulta né, ao SPC, ao Serasa. Isso era para quê, gente? Claro, para eles emprestarem, mas depois cobrarem implacavelmente. E isso, para quem precisa, para quem precisava e tinha necessidade, a pessoa nem pensava 2 vezes, se já estava com o seu salário todo comprometido. Mas, resumindo, depois eu vou tratar disso com calma. Só para vocês dizerem, no governo de quem? Então, eu não poderia deixar de falar sobre essas coisas com vocês, tá? Eu sei que não existem homens perfeitos, não existem governos perfeitos, mas existem aqueles que, pelo menos, fazem, concretizam atuações que levem em consideração interesses da população no geral, não é? Mas sem demagogias e sem atingir tão gravemente a estrutura familiar como alguns vão tentar. Amanhã nós vamos falar da questão das universidades públicas, do que está acontecendo nas universidades públicas. Mas isso é amanhã. Por hora eu fico por aqui. Se você ainda não sabe em quem votar, pense sobre essas coisas, pelo menos pense. Hoje eu fiz um estudo muito interessante que diz assim, existe a dúvida, e a dúvida ela pode se dividir em vários aspectos. A dúvida que é científica, quando você não sabe, mas você quer conhecer, você quer saber a verdade para você se decidir. Tem a dúvida do cético, que ele não sabe nem quer saber e tem raiva de quem, né? Enfim. E tem aquela outra dúvida, que é a dúvida de quem já sabe a verdade, mas que prefere ignorar. Se você ainda está na dúvida, eu espero que você esteja na primeira hipótese, ou seja, você tem desejo de conhecer a verdade. Obrigada e até amanhã, gente. Compartilhe esse vídeo para quem está na dúvida ainda. Obrigada.